Guilherme para cobrança. Se pegar o Corinthians está classificado. Guilherme, ele vem para cobrança. Se posiciona, Hugo no gol, bateu. Hugo herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo! Ele pegou 3 pênaltis, Hugo é o herói! Hugo! Para emocionar e dar esperança a essa torcida corintiana. Hugo, 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 Hugo pro timão. Hugo, espetacular o goleiro do Corinthians. Isso é time grande, isso é Corinthians, isso é Hugo. Não é ventinho, não é ventinho. Esse é o verdadeiro furacão do futebol do Brasil. Hugo, Hugo. Foi assim que Ulisses Costa contou mais um capítulo do futebol brasileiro com muita emoção na Rádio Bandeirantes. Felipe Melo, bom dia. Tudo bem, Pedro Campos, Silvânia, bom dia pra todo mundo. O hino do Corinthians no começo é Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. E o Hugo falou, pode deixar, tô aqui. E salvou o Corinthians ontem. Impressionante o que fez o goleiro do Corinthians, o Hugo. 3 pênaltis defendidos. E foi os 3 pênaltis finais, né? Porque o Corinthians já tinha perdido uma penalidade com o André Ramalho. O Bragantino fez os 4 pênaltis e chegou no último, só precisando fazer para avançar de fase. E aí o Hugo pegou. Aí a gente foi para alternada, o Hugo pegou de novo. O jogador do Corinthians perdeu e o Hugo pegou. E aí foi mais uma vez e o Hugo pegou de novo. Os 3 pênaltis finais, 2 de alternadas. E o Hugo Souza classifica o Corinthians para a próxima fase. Essa é a grande realidade. No tempo normal, o Bragantino foi melhor, venceu a partida 2-1. O Corinthians teve ali um gol no primeiro tempo com o Garro, mas tomou a virada no segundo tempo. O Bragantino foi muito melhor no jogo, somados os 2 tempos. Mas nos pênaltis brilhou o Hugo Souza, que já tinha brilhado na disputa por pênaltis anterior, no jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. E ontem brilhou novamente, 3 pênaltis defendidos. E o torcedor corintiano, terminando o jogo, já foi atrás de notícia para saber quando que o Corinthians vai comprar em definitivo o Hugo? Porque o Hugo não é jogador do Corinthians, ele está emprestado. O Corinthians precisa desembolsar cerca de 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza. E o torcedor corintiano tá doido para que o Corinthians exerça essa compra o mais rápido possível para não perder um goleiro que chegou e vestiu muito bem a camisa, como foi o Hugo Souza, né? Substituindo o Carlos Miguel e o Cássio, 2 grandes goleiraços que o Corinthians tinha, e perdeu esses 2 goleiros, e agora o Corinthians tem o Hugo Souza ali como um jogador emprestado, mas o torcedor tá doido para ele assumir a condição de jogador em definitivo do timão. Corinthians avança para a próxima fase da Sul-Americana e agora espera o seu adversário, que sai hoje, ou o Fortaleza ou o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo foi 1-1 lá na Argentina, o jogo hoje é no Castelão, em Fortaleza, às 7 horas da noite. Quem vencer vai enfrentar o Corinthians na próxima fase. Ontem também pela Sul-Americana tivemos a classificação do Racing, que atropelou o time argentino, venceu o Huachipato do Chile por 6-1 e está na próxima fase. E hoje a gente tem mais 2 jogos, Lanús e LDU de Quito, às 9h30 da noite, lá na Argentina, Independente Medellín e Palestino, às 9h30, lá na Colômbia, os jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Na Libertadores? Bom, falando da Libertadores da América, tivemos também uma disputa emocionante ontem nos pênaltis de Fluminense e Grêmio. O Fluminense venceu no tempo normal 2-1 contra o Grêmio. Como a primeira partida também foi 2-1, fomos para os pênaltis. E nos pênaltis o Flu avançou de fase. Destaque para o Fábio. Fábio também fez grandes defesas ali na disputa por pênaltis e classificou o Fluminense para a próxima fase da Libertadores da América. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro. Portanto, temos garantido ali pelo menos um time brasileiro na semifinal da Libertadores. O Atlético Mineiro ontem derrotou o São Lourenço da Argentina por 1-0 e se classificou para a próxima fase. Então, nas quartas de final da Libertadores, já um confronto definido, Fluminense
e Atlético Mineiro. Ontem também tivemos o Colo-Colo derrotando o Júnior Barranquilla por 2-1 e avançando. E hoje, às 7 horas da noite, The Strongest e Peñarol jogam lá na Bolívia. Às 9h30, River Plate e Talheres jogam na Argentina, em Buenos Aires. E às 9h30, o grande jogo da noite, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O estádio estará completamente lotado. Todos os ingressos ali adquiridos por torcedores do Palmeiras. E o Verdão está em desvantagem. Lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1 e precisa só de um empate para avançar de fase. E o Palmeiras precisa de 2 gols para avançar direto ou 1 para levar a disputa para os pênaltis. Um gol de diferença do Botafogo hoje às 9h30 da noite. Libertadores da América, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Novo líder na Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro, a gente teve a vitória do Novo Horizontino ontem. O time de Novo Horizonte venceu o Ituano por 1-0. O time de Novo Horizonte assumiu a liderança da Série B com 40 pontos. Tivemos ainda a vitória do Amazonas contra a Ponte Preta por 2-1. E o Vila Nova venceu o Operário fora de casa por 3-2 jogos de ontem. E hoje o Santos joga contra o Guarani em Campinas às 7 horas da noite. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Botafogo e Mirassol também às 7, Chapecoense e América Mineiro às 7 horas. O Ceará enfrenta o CRB às 8 horas da noite, Goiás e Brusque às 9 horas são os jogos de hoje da Série B nacional. Valeu, Felipe Melo, 6h40.